É no capítulo 11 que o Benedict chama a Sophie, na verdade ele não chama, né? Ele afirma com todas as letras que quer que ela seja dele, mas não em um casamento convencional como todos os outros, mas sim como a amante dele. Sendo que assim, ele não sabe que ela é a Dama de Prateado até então, a única certeza que ele tem é que ela é Sophie Beckett, a camareira, e isso é só. Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao Entre Prólogos. Eu sou a Mara e neste vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre Um Perfeito Cavalheiro para se preparar para a quarta temporada dos Bridgertons, que tá chegando, né? Então vem cá, se aproxima, fica aqui no vídeo comigo, porque se você ainda não sabe nada sobre esta história, ou se você já leu e não tem tempo de reler, eu vou te contar tintim por tintim para você descobrir o que é que vem por aí. Para quem desconhece Um Perfeito Cavalheiro, nessa história a gente vai ter um reconto de A Cinderela, sendo que dessa vez com um clima um pouco mais sugestivo, menos Disney, mais Julia Quinn, com mais sapequices. A nossa mocinha é a Sophie Beckett, ela é filha ilegítima de um conde, o conde de Penwood, sendo que ela é deixada na casa dele durante uma tempestade, numa noite noturna fria, e ele acolhe ela como sua pupila. Isso é o que ele diz para todo mundo: ela é a minha pupila, filha de um antigo amigo, e eu estou cuidando dela, criando ela. Enfim, sendo que todo mundo sabe que Sophie é filha bastarda dele, porque tá na cara, eles são idênticos, eles são realmente muito parecidos, dá pra ver os olhos, é a mesma coisa. Focinho de um e nariz do outro, igual. Sendo que esse conde, ele é solteiro, ele nunca se casou. E daí ele começa a criar Sophie desde muito novinha e ela vai crescendo. Sendo que quando ela completa 7 anos, ele resolve casar-se pela primeira vez com uma mulher que já tem 2 filhas, uma viúva, que se chama Araminta. Ela vira aí a condessa de Penwood. Sendo que as 2 filhas dela são assim, nariz em pé. A mais nova nem tanto. Porém, a mais nova é sempre aquela rejeitada, que a mãe não liga, que a irmã também despreza. Então ela fica ali tentando ser aceita, tentando, sabe, ter uma confirmação de que eu estou fazendo certo. E aí o que é que acontece? A Araminta, no primeiro dia que chega na casa, que é apresentada a todos os criados e também a Sophie, ela percebe, a Sophie, ela é filha desse homem. E daí no mesmo dia ela vai até a ala infantil, onde a Sophie está tendo aulas com sua tutora, e diz: nunca se aproxime de mim ou das minhas filhas, nunca dirija a palavra pra gente, não esteja no mesmo ambiente. E após isso, a Sophie começa a ficar cada vez mais relegada aí aos criados, sem comunicação nem com o conde, né, nem com ninguém da casa que seja a Araminta ou as filhas. Isso tudo já acontece no prólogo do livro, então a gente já é apresentado a toda essa trama com essa bomba aí, né? Porque, minha gente, ela é só uma criança e a Araminta fez de tudo para destruir a infância dela. Não bastando todo esse sofrimento, vem a bomba. O conde falece durante um chá e a Araminta se torna, mais uma vez, viúva. E a Araminta fica com muita raiva, muito ódio, porque nunca conseguiu dar um herdeiro pro conde, nem mesmo uma filha mulher. Ele morre sem ter gerado herdeiros. O título vai passar para outro membro da família, então assim, o título sai da família, pra falar a verdade. E ela fica com raiva, porque, meu Deus, ele conseguiu gerar uma filha ilegítima, mas não conseguiu ter o próprio herdeiro. Como isso é possível? Mas, contudo, entretanto, todavia, o advogado do conde chega até a Araminta e diz: olha, ele deixou um testamento para você, 2.000 libras por ano. Para suas filhas, ele deixou um dote para cada uma e para a Sophie também. A Sophie tem direito a uma parcela lá, mas se você não estiver satisfeita com essas 2.000 libras por ano, porque ela realmente ficou assim, enfurecida, porque era muito pouco para bancar uma casa, para bancar 2 filhas, ela mesma e vários criados, então ele diz o seguinte: tem uma condição. Essas libras aí, elas podem quadruplicar, elas podem chegar a 6.000 libras, podem, né, render mais. Mas você precisa manter a Sophie até os 20 anos de idade em casa. O que ela vai fazer? Ela aceita: não, eu vou cuidar dela, pode deixar comigo. Mas a Sophie, ela acaba se tornando uma criada, na verdade uma faz tudo, porque ela limpa os móveis, limpa a prataria, arruma os quartos, faz tudo mais um pouco, minha gente. Ela é mais do que uma camareira, né? Mais do que uma arrumadeira, que é como ela diz. Ela é realmente uma faz tudo. Até aí a gente tem o prólogo da história, mas o primeiro capítulo se passa em 1815, que é quando a família Bridgerton já está ali se arrumando para fazer o quê? Um baile de máscaras. E não apenas um baile de máscaras, mas o baile de máscaras. E aí a Araminta e as filhas foram convidadas, obviamente, mas ninguém sabe dessa pupila do conde, sabe? Ela é
realmente a camareira criada da casa, e ninguém da alta sociedade imagina que o conde pudesse ter uma filha ilegítima. Então, assim, a gente não tem burburinhos, a gente não tem fofocas. Lady Whistledown nunca que soubesse da existência de Sophie Beckett, até porque ela realmente ficou sendo como mais uma no quadro de funcionários da casa. Então, Lady Penwood e as filhas vão para esse baile, e a todo instante a gente fica realmente se perguntando como é que essa mulher pôde fazer isso com ela, porque, gente, ela realmente faz tudo. A Araminta diz, olha, eu preciso que você ajeite um vestido meu, porque eu tenho que usar hoje no baile. Aí chega uma filha, não, faça o meu primeiro, porque olha a barra como está, tá muito grande, eu quero que você diminua. A filha mais nova diz, ai, me ajuda a arrumar meu cabelo pro baile, isso e aquilo outro. E ela fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer primeiro? Muita coisa ao mesmo tempo. Mas ninguém tá nem aí pra Sophie, ela realmente precisa engolir calada isso e fazer tudo o que estão pedindo. E quando a Araminta e as filhas vão para o baile, Sophie já esgotada, né? Ai, pelo menos ela não passou mais nenhuma atividade para eu fazer durante essa noite, vou poder descansar em paz. Chega aí a governante e diz, Sophie, vem cá, eu tenho uma proposta, será que você aceita? Você vai pro baile. E a Sophie fica assim, ai, era tudo que eu queria, pelo menos uma chance na vida de poder ver um baile da alta sociedade, porque Sophie é leitora, assim, fiel do Lady Whistledown. Ela lê tudo que a Lady Whistledown publica, então, assim, ela fica ávida para conhecer todos os personagens de todas essas histórias que ela lê. E aí, a nossa governanta, ela diz assim, olha, vamos pegar aqui um baú que era da sua avó, com roupas antigas, e você vai escolher o que é que você quer. Ela escolhe a roupa mais linda do mundo, que é um vestido prateado com luvas com o brasão de Penwood. Foquem nesse detalhe, tem o brasão da família e tem as iniciais da avó dela. Só lembro que era SLG. E daí ela vai pro baile, ela se arruma assim, periqueta toda. Mais um detalhe, a governanta diz, quem vai te levar vai ser o cocheiro. Então, olha só, quando der meia-noite, você precisa sair do baile, voltar para casa com ele, porque ele precisa retornar para casa Bridgerton para esperar aí a Araminta e as duas filhas. Se você não conseguir sair à meia-noite, você vai ser descoberta. Então, por favor, olha a hora. E Sophie concorda, Sophie vai pro baile de máscaras feliz da vida. Em paralelo a isso, a gente tem Benedict, que tá lá fugindo da mãe, porque a mãe precisa encontrar aí um amor pra ele, né? Anthony casou, Daphne casou, é a vez de Benedict, é o segundo mais velho da família. Então, assim, ele precisa realmente encontrar um amor, fazer um casamento. Violet joga aí um verde, olha, vai dançar ali com a Prudence Featherington, e ele, não, eu danço com a Penelope, é melhor do que a Prudence. E aí ela, ok, pode ir, a Penelope tá ali tomando uma limonada. Daí, Benedict não consegue dançar com Penelope, porque na mesma hora ele sente uma agitação, ele sente o corpo arrepiar, alguma coisa mandando ele se virar, e quando ele olha quem tá ali, nossa dama de prateado, Sophie Beckett. Ele para tudo, vai ao encontro dela e diz, dança comigo. Sendo que ela nunca dançou, ela nunca foi para um baile, ela nunca foi apresentada à corte. Então, assim, o que é dançar para Sophie Beckett? E ela diz, olha, eu não sei dançar. E ele desconfia, como assim? Você não sabe dançar? Olha só pra você, você é linda. E tinha vários cavalheiros tentando descobrir aí a identidade dela. Lembrando que é um baile de máscaras, então Sophie está vendada, a gente só tem aí o nariz e a boca para identificá-la, ele não sabe quem é essa mulher misteriosa, nunca viu na vida, que ela não reconhece que ele é um Bridgerton, até porque ela nunca viu um Bridgerton antes. E daí ela diz, olha, eu não sei dançar, e ele, vamos para o terraço privativo. E ela pergunta, como assim você conhece o terraço privativo? E ele desconfia, como assim ela não sabe quem eu sou? Sendo que a gente tem o Benedict vivendo aí um dilema, porque sempre todas as pessoas o identificam como o número 2, o Bridgerton 2, nunca como Benedict. Então isso é algo que fere muito ele, porque ele nunca é reconhecido por quem ele é, e sim por conta de o que ele é, tá entendendo? Ele é o número 2, mas eu sou Benedict, eu tenho paixões, eu tenho defeitos, eu tenho qualidades, porque vocês não olham para esse lado meu? E é algo que vocês precisam identificar isso também na série, porque até agora a gente não viu esses vislumbres de Benedict como o número 2. Na série da Netflix, a gente tem Benedict muito satisfeito com quem ele é, lutando aí para se encaixar na sociedade, sim, mas nunca por ser o número 2, e sim porque ele quer fazer algo diferente. Ele não é apenas o irmão do Visconde. Ele é um artista e ele quer ser reconhecido por isso. No livro, não. No livro, ninguém sabe que Benedict desenha, que Benedict, sabe, tem essa veia artística na família. Então, é algo bem diferente dos livros para a série. Então, se você nunca leu os livros,
No livro a gente tem um Benedict um pouco mais acuado. Mas voltando ao livro, enquanto eles estão indo para o terraço privativo, Colin chega. Colin começa a ir a tirar umas gracinhas com o Benedict e a Sophie percebe: ah, esses são os Bridgertons. E daí, depois disso, eles vão pro terraço, eles fazem ali a dança, sendo que eu acho que esse baile passou muito rápido, porque quando eles se beijam, soa o gongo. E ela diz: eu preciso ir embora. E ele: não, espere, me diga pelo menos o seu nome, etc. E ela sai correndo, deixa com ele a luva, porque tem um momento aí que eles começam a tirar a luva para sentir a maciez da pele um do outro. E é por isso que ele acaba ficando com a luva dela. Eu não sei como é que vai ser isso na série, porque, gente, é muito escandaloso, tá? Uma dama mostrar as mãos em público é muito escandaloso. Imagina o tornozelo. E aí ela sai correndo pelo meio da festa e Benedict vai atrás dela. Lady Danbury, eu acho que ela fez isso de propósito. Lady Danbury atrapalha o Benedict. Ela chega aí pra perguntar: o que é que você tá achando da festa, isso e aquilo outro. E ele: eu preciso sair, eu preciso ir atrás ali. E ela não deixa, ela empata o Benedict de ir até a Dama de Prateado. Até que Sophie foge, Sophie consegue voltar. E outra coisa, um detalhe muito importante que vai ser assim a virada de chave para todo o desenrolar do livro, é que Sophie acabou indo com sapatos da Araminta. São sapatos aí únicos, ninguém desconfiou, mas ela precisa devolver os sapatos para o armário. E no outro dia, depois que tudo volta ao normal, a Araminta diz: os meus sapatos estão arranhados. O que foi que você fez? E ela: não fiz nada, eu nem toco nos seus sapatos, etc. E aí ela fica com muita raiva, ela não desconfia que a Sophie pudesse ter ido ao baile, mas ela diz assim: você agora, você vai limpar todos os pares de sapato. E ela tem tipo uma coleção de mais de 50 pares de sapato, e a Sophie fica: não, por favor, ela... E peça para a Rosamund, que é a filha mais velha da Araminta, trancar você no meu closet. Então, assim, agora a Sophie acaba ficando trancada, limpando peça por peça. Em paralelo, ao mesmo tempo, o Benedict tá ainda angustiado por não saber quem é a tal Dama de Prateado, porque na hora que soou o gongo, todo mundo precisou tirar as máscaras, mas a Sophie precisou fugir. Então ele nunca soube quem ela era, sem máscara. E ele chega pra mãe dele e diz: mãe, a senhora reconhece esse brasão? E a mãe diz: ah, parece com o da família de Penwood, né? Mas o conde já faleceu, o título saiu da família, etc. E ela olha as iniciais e ela se pergunta: quem é? De quem é essas iniciais? Será que era da antiga mãe do conde? Porque bate as iniciais com o nome dela. E aí o Benedict vai até a casa Penwood para tentar reconhecer. Será que é uma das filhas de Penwood? Mas chegando lá, ele encontra a Araminta e as duas filhas e ele percebe que não é nenhuma delas. A mãe delas, né, a Araminta, ela estranha bastante, porque como é que uma pessoa surge aqui sem nem conhecer as minhas filhas? Como é que ele veio aqui do nada? E daí ele vai embora, né, completamente decepcionado. E ela olha assim, ele tá com alguma coisa na mão, o que é? E elas percebem que é uma luva. E elas ficam: a Sophie foi pro baile. É aí que ela descobre: e ela usou os meus sapatos, por isso estava arranhado, ele veio aqui atrás dela. E ela chega lá no closet e diz assim: você tá demitida, você vai pegar as suas trouxas e ir embora. E a Sophie fica com aquela sensação de: o que foi que eu fiz? Meu Deus, eu não posso perder esse lugar, por mais que seja ruim. É o único lar que eu conheço. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? E a Araminta diz: mas você não vai sem antes limpar todos os meus sapatos. Você ainda não terminou. E a Pose consegue convencer a mãe de libertar a Sophie, de mandar ela embora no mesmo dia, para ela não passar essa tortura durante a noite toda sem uma iluminação, porque ela tava ali trancada, sem água, sem comida, sem nada. Ia ser realmente um cativeiro. É exatamente isso que ia acabar sendo se a Pose não intervisse. E daí a Sophie, ela vai embora, vai trabalhar em uma outra casa, realmente viver disso, porque infelizmente ela nunca soube que ela tinha um dote, ela nunca soube que ela tinha deixado aí, o pai dela, né, tinha deixado aí uma herança pra ela, e ela vai embora. Depois disso, o livro avança, vai para o 1817, e Benedict já assim, desolado, porque passou 2 anos procurando a mulher de prateado, nunca encontrou, mas ele deixa claro que tiveram outras mulheres aí durante esses 2 anos, né, então a gente sabe que o Benedict realmente é um pouco como da série, mas tem um detalhe que faz toda a diferença do livro pra série.
O próximo capítulo, o primeiro que a gente vê em 1817, é ele na festa de Philip Cavender. Não é o mesmo Philip de Heloise, é outro Philip, muito grotesco, por sinal. E tá tendo uma festa na casa dos pais do Philip. Sendo que, assim, os pais do Philip não estão. Tem apenas um monte de macho, tudo junto na mesma casa. Gente, assim, da maior estirpe, tá? Apenas nobres, filhos de nobres, enfim, cavalheiros da alta sociedade. Benedict não tá se sentindo à vontade. Ele diz, eu vou embora, mas a minha mãe me deu modos o suficiente para eu poder aí realmente me despedir do anfitrião, porque infelizmente seria muito feio ir embora sem ter dado tchau e um obrigado pela recepção, mesmo ele odiando. E ele passa por uma porta. Nessa porta ele escuta algumas risadinhas de homens e mulheres e ele diz assim, nossa, como é que esse povo consegue fazer essas coisas em público? Eu mesmo não consigo. Então já tá aí uma outra diferença do Benedict dos livros para a série. Eu sei que adaptações são realmente diferentes, mas eu só queria demonstrar o que a gente tem de diferente de um pro outro, porque eu amo o Benedict da série, com algumas considerações, porque eu tô, meio assustado como é que vai ser a temporada dele, então tem algumas mudanças que eu fico meio balançada se eu gosto, se eu não gosto. E daí, essa é mais uma diferença que a gente tem dos livros pra série. Mas aí ele encontra o Philip Cavender, mas não sozinho. Ele e mais 2 amigos segurando à força uma moça. E essa moça, quem é? Sophie Beckett. Ele não reconhece a Sophie e ela olha pra ele como se dissesse, por favor, me tira daqui, me salva. Ela pode acabar sendo violentada por esses 2 homens, eles estão querendo fazer coisas à força com ela e ela tá claramente muito desconfortável, querendo só sair dali, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E ele chega aí e diz, Felipe, o que é que você tem aí? Aí ele, você quer participar também? Mas não vai dar. Ele, não, liberta a moça, deixa ela embora, ela não quer. Olha pra ela. E ele, não, ela quer sim. Aí ele diz assim, olha só, se você não soltar ela, eu vou te dar um tiro. E ele diz, mas você tá na minha casa, como é que você tá me tratando assim? Enfim, dá aquelas desculpas esfarrapadas de Philip Cavender. E o Benedict diz, então pergunta a ela se ela quer. E ele não tem coragem, porque ele sabe a resposta. E daí a Sophie volta com o Benedict. Philip, não, Philip não. Ele diz, olha, vamos pro meu chalé. E lá a gente dá um jeito, eu vou encontrar um emprego pra você na casa da minha mãe, tudo certo. E ela, não precisa, eu dou um jeito. E ele, não, eu insisto. Eles pegam a tempestade no caminho de volta pro chalé dele, que é mais perto da casa do Philip. E, gente, eles ficam assim, ensopados. Chegando lá, o Benedict começa a passar muito mal, a ter febre, a ter alucinação. E aí a Sophie é quem fica responsável por ele, quem cuida dele, porque os caseiros do chalé estão fora. E aí ele, em um rompante, ele acaba pedindo um beijo, achando que estava sonhando, estava tendo realmente uma visão da mulher de prateado, mas isso era apenas um sonho. E ela diz, não custa nada tirar uma lasquinha, né? E ela beija o Benedict. Quando ele está realmente queimando de febre e alucinando, ela passa a noite no quarto dele, numa poltrona assim, perto da cama. E no outro dia ela é acordada por 2 pessoas estranhas, que são os caseiros da casa, que olham e dizem, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? E nesses trajes? A roupa dela tinha molhado todinha na noite passada. E o Benedict, vou te emprestar aqui uma roupa minha, uma calça super folgada e uma camisa assim que parecia que era do gigante do pé de feijão lá do João. Os caseiros se afeiçoam muito a Sophie, ficam quase tipo, deixa ela aqui com a gente, por favor, Benedict, deixa ela aqui, a gente precisa de ajuda. E ele, não, ela vai voltar pra Londres comigo, eu tenho um emprego reservado pra ela e tudo mais. Benedict, ele não se recupera instantaneamente, ele vai se recuperando aos poucos, mas ele fica com aquela coisa do tipo, tá sendo muito bom ser mimado pela Sophie, eu vou aqui fingir que eu tô doente por mais um tempinho. Mas ele se afeiçoa muito a ela, tanto é que todos os dias ela vai até o quarto dele, leva chá, leva biscoitos, lê um pouco pra ele. E ele fica com aquela sensação de eu preciso ter você na minha vida, você não pode ser apenas uma camareira. Mas ele não chega a dizer isso pra ela, mas tem uma cena que ele diz assim, olha, sai do quarto que eu preciso usar o banheiro, coisas fisiológicas. E ela, ai meu Deus, tá, eu posso ajudar ele? Não, só saia do quarto. E ele diz que se ela não saísse em 30 segundos, ela podia estar, assim, em uma situação muito comprometedora. Mas ele não vai usar o urinol, ele não vai usar o banheiro, ele simplesmente foge pela janela e vai até o lago da propriedade, que ele queria dar um mergulho, sabe, bem gelado, para os músculos voltarem para o lugar. Mas nessa mesma hora, a Sophie tem uma bela ideia. Eu acho que eu vou desbravar a propriedade, eu vou pro lago, que ele sempre tanto fala.
e ela acaba encontrando o Benedict no lago, sendo que ela só vê do torso pra cima, né? Porém, naquela época, isso era muito chocante, mesmo que fosse um homem. Pra eles, aquilo ali era estar nu. E daí ela se esconde atrás de uma árvore e fica observando ele, mas ele sente de novo aquele arrepio. Aquela coisa assim, tem alguém aqui e não é qualquer pessoa. E daí ele pergunta, Sophie, é você que tá aí? Apareça, eu sei que é você. E daí ela dá as caras e ele diz assim, por que você estava me espionando? O que é que você estava fazendo aí? Você estava gostando do que você estava vendo? E ela, não, a minha reputação. Ele, se você estivesse preocupada com a sua reputação, você teria ido embora assim, no piscar de olhos. E aí é nesse momento, no capítulo 11, que ele diz, você precisa ser minha. É neste capítulo, após sair do lago, não nu, tá, gente? Ele se veste, ele pede pra ela se virar, e daí ele coloca as roupas e ele diz, vou ler pra vocês. Pra dizer que eu não estou mentindo. Quero que você volte para Londres comigo, sussurrou ele, antes que tivesse a chance de pensar. Volte e vá morar comigo. Seja minha agora, para sempre. Eu lhe darei tudo o que desejar. Tudo o que quero em troca é você. Nesse capítulo que o Benedict realmente expressa o seu desejo, mas ela nega, ela diz, eu não posso, Benedict. Eu tenho princípios, eu tenho uma moral e eu não vou ir contra os meus princípios. E ele olha pra ela e diz, por que não? Eu poderia te dar tudo, todo o luxo que você precisa. E daí ele olha e diz, você é uma filha ilegítima, não é? Eu tenho pra mim que Julia Quinn se equivocou um pouco ao dizer essa frase antes da hora, porque em nenhum momento o Benedict volta a pronunciar isso. Depois ele volta a pronunciar essa mesma frase, mas é como se ele nunca tivesse descoberto isso. Então eu fico meio assim, o que é que aconteceu aqui? Por que você deixou escapar isso? Mas depois ele nunca mais insistiu nesse assunto e depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, moral da história, eles vão pra Londres, ela começa a trabalhar na casa Bridgerton e ele começa a ir a todos os dias ir até a casa Bridgerton pra tentar convencer a Sophie a largar tudo e ficar com ele, e ela sempre firme, eu não vou. Ela fica muito próxima dos Bridgertons, tanto da Violet quanto da Eloise e das outras meninas, tanto é que todos os dias ela toma chá com a família Bridgerton, é um chá informal, mas ainda assim a Violet percebe que tem algo especial nela, porque o Benedict nunca foi assim com mais ninguém. E, gente, é inegável o quanto eles têm química. Tipo assim, é um daqueles livros que a gente fica com raiva do Benedict, porque praticamente sequestrou ela, né? Levou ela pra Londres quando ela não queria. Insistiu muito pra ela ser amante dele quando ela também não queria. Então ele nunca estava satisfeito com um não. Pra ele era apenas sim, sim, sim. Eu li esse livro pela primeira vez, eu acredito que foi em 2018. E daí eu já reli 2 ou 3 vezes. Não lembro agora qual a quantidade, mas não é a primeira vez que eu tô lendo. Eu precisei reler pra me preparar pra série, porque senão eu não ia lembrar de quase nada. Vamos pular agora para os pontos principais desse livro para não ficar muito repetitivo, porque após ela ir para Londres, basicamente as interações dela com Benedict são sempre as mesmas. E um detalhe que eu acho que vale a pena mencionar é que ela descobre as pinturas do Benedict lá no chalé e um dos cadernos de desenho tem um desenho dela. Então, assim, é ela quem descobre. Ela é a primeira a saber que ele tem essa veia artística nos livros. Ela é quem dá toda a força e todo o apoio de você tem talento, porque você se sente o número 2. Você é muito mais do que isso, Benedict. Você é um artista, você, sabe, se preocupa com a sua família, você tem um coração enorme, você se preocupou comigo, que não sou nada pra você. Então, ela é uma força que o Benedict nunca descobriu em si mesmo, mas que descobriu nela. E aí, todas as interações deles após a ida pra Londres sempre são, assim, encurraladas. Até que ele passa uma semana sem aparecer na casa Bridgerton, e quando ele aparece é na hora do chá. E ela fica meio sem jeito, ela fica nervosa porque ele tá no mesmo ambiente que ela e também com toda a família. E ela sai da casa Bridgerton com uma desculpa esfarrapada, mas quem ela vê após sair da casa é a Pose, a filha da Araminta. Lembrando que são 2 anos que separam a última vez que elas se viram. E ela fica, por favor, que ela não dê com a língua nos dentes, por favor, por favor, por favor. Mas, infelizmente, ela vai dar. E aí o Benedict encontra ela, né, meio atordoado. O que foi? Você tá branca? Você viu fantasma? E leva ela pra casa dele. Ele não está mais morando com Violet. Então já é mais uma diferença para a série, porque até agora, se eu não estiver enganada, ele ainda mora na casa Bridgerton. E outra coisa, a casa Bridgerton não é mais na Grosvenor Square, que é onde era a casa Bridgerton. Ela nem é mais chamada de casa Bridgerton, porque a casa Bridgerton ficou para o Visconde.
Então, Violet precisou deixar a casa para o dono da casa e sua viscondessa, que é a Kate, e se mudou para uma outra residência. E Benedict não mora mais com ela, deixando isso muito claro. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai levar a Sophie para casa dele para ela se recuperar, né, para ela acalmar os ânimos, mas eles acabam ficando juntos. E ele acha que essa é a desculpa perfeita para ela realmente aceitar ser amante dele. Ela diz: Benedict, eu não vou. Isso aqui foi um erro, nunca poderia ter acontecido. E ele disse: como assim? Eu sou um erro pra você? O que é isso? Eu não significo nada. E ele fica aí com o ego ferido, fica com raiva e passa 2 semanas sem pisar na casa da mãe. E a Violet percebe: por que o Benedict não tá andando mais por aqui? O que é que aconteceu? Sophie, você tá estranha? Você nunca mais tomou chá com a gente? E ela fica assim, dá uma desculpa esfarrapada, porque ela é cheia de desculpas esfarrapadas. Até que ela diz: não, vem tomar chá com a gente hoje, por favor, e ela vai. E nesse momento o Benedict aparece. Não sem antes ele tem uma conversa com Anthony e Colin em frente à casa da mãe deles, né? E o Colin dizia a famigerada frase: eu nunca me casaria com Penelope Featherington. E daí o Benedict entra. E neste momento, a Sophie tá brincando com Hyacinth e outros 4 primos de Hyacinth, brincando de cabra cega. Mas ele chega para conversar com a mãe: mãe, a senhora me amaria se eu me casasse com alguém inferior, alguém que não é da nossa classe social? E aí a Violet percebe tudo, ela diz: com certeza eu te apoiaria, você é meu filho, eu quero o melhor para você, independente de com a mais rica da sociedade ou a mais pobre. E ele diz: tá certo. Nessa hora, a Heloísa chega: olha, você prometeu a Hyacinth que ia ajudar ela em aritmética. Vai lá na ala infantil que ela tá te esperando. É onde Sophie está. E ele sobe, mas assim que ele sobe, ele vê a dama de prateado. Porque ela está vendada, então ele reconhece o nariz e a boca. E ele diz: eu não acredito que até este momento ela não disse que era ela. Eu estava apaixonado por 2 pessoas ao mesmo tempo. E ele tinha tomado a decisão de que ele ia se casar com a Sophie naquele instante. Ele ia se casar com a Sophie, independente se ela era camareira ou não. Porque ele percebeu que ele não podia ficar sem ela. E ele não ia ficar esperando a dama de prateado, que talvez nunca fosse aparecer. E aí, quando ele vê a Sophie, ele diz assim: todo mundo pra fora. Ele dá um grito, ele berra e ele diz: Sophie, como assim? Por que você nunca disse? Eu te procurei por muito tempo e você estava bem na minha frente. E ela diz: ah, mas você, sabe? Ela começa a se explicar, justificar, conta toda a história dela e diz: eu sou filha ilegítima, ia ser um escândalo pra você, eu preferia que fosse dessa forma, porque aí você poderia casar com alguém que realmente você amasse ou conseguisse amar depois de mim. Queria que você me esquecesse. E ele diz: agora não tem mais como. Mas ele fica com muita raiva dela e ele vai embora. E ela percebe que eu preciso ir embora da casa Bridgerton. Amanhã eu vou pegar minhas trouxas e ir embora. E aí ela vai falar com a Violet. E a Violet diz: não, tá certo, tudo bem, entendo. Fico muito triste por essa decisão, mas entendo. Vou mandar uma carruagem te levar onde quer que você queira ir. Mas enquanto a carruagem não chega, Araminta aparece e leva Sophie presa, porque diz que Sophie roubou dela. Benedict só no outro dia, depois de uma esgrima com Colin, percebe que ele foi aí muito burro, que ela tinha motivos para não querer ser amante dele, ele precisava ter respeitado isso. E ele vai até a casa Bridgerton para se desculpar, para pedir ela em casamento, etc. Aí o Whistledown chega, o Whistledown diz: olha, teve uma forte comoção na casa Bridgerton, uma mulher foi presa, a Lady Araminta estava envolvida, etc. E eles descobrem que era Sophie, vão pra cadeia e é que começa aí o bafafá. Porque de um lado nós temos Lady Bridgerton e do outro Lady Penwood, as duas aí disputando. Porque Sophie tá quase aí a caminho da Austrália, extraditada por roubo. E o magistrado, o carcereiro, fica assim: o que é que a gente vai fazer agora? E Lady Bridgerton diz assim: olha, vocês vão fazer o que eu mandar porque eu sou mais popular. E a outra diz: mas eu sou condessa, meu título é maior que o seu. E ela: mas eu sou mais popular. É exatamente esse o argumento que ela usa e ela ganha. A Sophie acaba sendo libertada. E aí Lady Bridgerton chega em um consenso com Lady Penwood. A gente vai dizer que ela é pupila do conde, filha de um primo dele muito distante, falecido. Ele criou ela, etc. Mas por viver muito no campo, ninguém desconfiava, ninguém sabia da existência dela. E a Lady Penwood diz: olha só, eu não vou dizer nada disso não, mas se me perguntarem eu vou confirmar toda essa história. E quem salvou tudo isso não foi apenas Lady Bridgerton ou Benedict, foi Pose, a filha mais nova de Lady Penwood, que apareceu lá dizendo assim: a Sophie não roubou nada seu.
a sua aliança de casamento, que você tá dizendo que foi ela que roubou, tá lá na gaveta, tá lá na sua escrivaninha, na última gaveta do lado esquerdo. E aí o magistrado percebe quem era o errado da história e aí, bingo. É assim que o livro encerra. A gente tem um epílogo anos depois, com eles aí com 3 filhos esperando o quarto, se não estiver enganada, que vai ser uma menina chamada Violet. Então, assim, todo mundo viveu felizes para sempre. E ao que parece, eles vão viver no campo. Não sei como é que vai ser na série, mas aí eu tô com grandes expectativas. Esse vídeo foi realmente para poder te lembrar como é a história, mostrando aí as partes principais, as mais importantes, porque assim, né, tem muitos diálogos interessantes, muitos diálogos espirituosos, engraçados, mas eu queria frisar os acontecimentos mais marcantes, porque a gente não sabe se vai ser completamente fiel na série ou vai ter aí algumas modificações. Mas de todo modo, já estou aqui preparadíssima e preparando vocês para dia 29, primeira parte de Bridgerton. Então assim, eu não vejo a hora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a relembrar as coisas. E se foi o caso, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e um comentário que vai realmente me incentivar a trazer novos conteúdos. Então, até a próxima. Tchau!